foi quando nós estávamos percebendo que, além de nos distanciarmos do Senhor, também estávamos nos distanciando um do outro. Aos poucos eu fui percebendo isso, só que eu não falava. Ele foi percebendo isso e também não falava. Até que no dia 13 de junho de 2004, um dia depois do Dia dos Namorados, Renato chegou para mim e falou: eu estou saindo de casa, acabou, não quero mais continuar o casamento. E naquele momento foi esse momento de baque, desespero, que por mais que estivéssemos frios um com o outro, nunca que eu ia imaginar que isso ia acontecer com a nossa família. Nós tínhamos, ao meu ver, um alicerce muito forte, que era eu e ele. Faltava alguém nesse relacionamento, né? Nessa época é como se eu estivesse cego, né? E eu estava decidido na minha cabeça que, para fugir dos problemas do casamento, da rotina, eu decidi que ia morar com uma outra mulher, que ia sair de casa, ia deixar minha família, e estava decidido já isso na minha cabeça. Foi aí que eu enxerguei o que realmente estava acontecendo, né? Renato saiu de casa, eu fui para o fundo do poço, estava desempregada na época, com meu filho com 2 anos, pagando aluguel, e me vi assim, num beco sem saída. E sem contar que eu realmente enxerguei o amor que eu tinha pelo meu marido, né, na ausência dele. E aí o tempo foi passando, 2 meses depois, em agosto, julho, na verdade 1 mês e pouco, julho, quase agosto, uma amiga minha, que tinha feito seminário aqui, no seminário Vida e Luz, seminário da igreja, ela me convidou. Vamos na busca de poder lá da igreja, que, nossa, é muito bom, é maravilhoso. E eu fiquei assim, olha, eu não sei se vai buscar poder ou se não vai, eu só sei que eu preciso de algo novo na minha vida. E nós viemos, chegamos aqui super atrasados, eu, ela, o João Gabriel, nosso filho. Quando nós entramos, a igreja cheia, muito cheia, eu sentei. Quando eu sentei, o pastor Manuel começou a entregar revelações. Foi quando ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que a casa está toda revirada, a casa está de cabeça para baixo. Aí eu senti aquele toque, assim como eu, várias pessoas levantaram a mão. Mas quando eu levantei a mão foi imediato, o pastor Manuel falou, você, vem aqui na frente. E aí eu comecei a chorar, eu senti mesmo o toque do Senhor na minha vida. A partir daquele momento eu sabia que Deus ia fazer algo diferente em mim. Eu não tinha o discernimento ainda que casamento era uma aliança. Eu sabia que Deus ia fazer algo diferente, só não sabia o quê. Naquele momento que eu fui lá na frente orar, eu chorei muito, eu me derramei aos pés do Senhor. Foi quando eu senti alguém passando a mão nas minhas costas. E esse alguém que passou a mão nas minhas costas era a irmã Céia e o irmão Valdir, que a partir daquele momento me acolheram como se eu fosse da família, né? Porque além de eu precisar de dinheiro para pagar aluguel, de emprego, eu precisava também de carinho, eu precisava de ser enxergada, que alguém olhasse para mim e disse assim, não, esse ser precisa de carinho, precisa de consolo, precisa de alguém conversar. E ali tudo começou a mudar, né? Isso foi numa terça-feira. Logo na semana seguinte eu fui para uma entrevista de emprego e eram 50 candidatos para uma vaga só. Quando eu olhava a qualificação das concorrentes, eu ficava desesperada, porque como é que pode? Eu não vou conseguir entrar. Só que eram dias e dias de prova e Deus me agraciou com esse emprego. Aí as mesmas começaram a acontecer na minha vida, isso já era em agosto. Todo final de semana, né, eu buscava o João Gabriel em casa e tinha um certo contato com a Priscila, né? E teve um dia que foi bem impactante, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa que eu estava morando e eu tinha acabado de dar um banho no meu filho e eu estava conversando com ele, quando de repente ele virou para mim e falou, pai, minha mãe disse que você vai voltar para nossa casa, mas quando você crescer. E isso me marcou profundamente, e como a Priscila disse, as coisas já estavam mudando, né? Eu comecei a perceber que quando eu ia buscar e levar o João Gabriel, a Priscila me tratava diferente. Ela era cordial comigo. Minha esposa é linda, você pode ver que ela é linda. E ela se produzia ainda mais para estar me recebendo. Era super cordial, solícita, e aquilo estava me deixando já constrangido. Foi quando eu comecei, eu fui usando as armas, né, da sabedoria, da mulher sábia. E aos poucos eu fui percebendo que meu marido era meu marido, então o lugar dele era dentro da nossa casa. E com o convívio com a irmã Célia, o irmão Valdir, os irmãos do Ministério Casais para Sempre aqui da igreja, eu fui percebendo que casamento era uma aliança.
era na verdade, uma tríplice aliança, em que Deus estava presente, né? E a partir do momento quando você faz uma aliança, aquilo ali é insolúvel. E foi assim que eu comecei a pensar. Então eu falei, bom, já que é assim, eu vou lutar pelo meu casamento. E a minha luta não vai ser contra a carne e contra o sangue, vai ser no joelho. Eu comecei a orar, e cada vez que eu orava, vinha uma notícia ruim. Aí eu orava de novo, vinha uma notícia ruim de novo. Aí eu orava, cada vez que eu orava, parecia que as coisas pioravam. Eu falei assim, não, eu tô magrinha, mas eu vou segurar, o vento vai passar, mas eu não vou cair. Até que um dia, eu marcava com o pastor Manuel, de vir conversar com ele, só que sempre acontecia alguma coisa. Ah, alguém está no hospital, o pastor Manuel tinha que socorrer, eu vinha e não conseguia conversar com ele. Isso aconteceu algumas vezes. Chegou um dia 26 de dezembro de 2004, eu estava numa oração com a pastora Ana Bruno, quando eu fui no banheiro. Nisso que eu fui no banheiro, eu deparei com o pastor Manuel. Eu falei, hoje o senhor não escapa, o senhor pode orar por mim? Foi quando ele me levou no gabinete, né? Orou por mim e falou, olha, dentro de 10 dias você vai estar trazendo seu marido aqui. Aí eu olhei para ele assim, sorrindo, mas minha cabeça estava assim, voando, né? Eu pensei, 10 dias, pastor, você não sabe o que eu estou passando, pensando, né? Os meus botões. Você não sabe o que eu estou passando. Meu marido nem sequer me nota, nem sequer me percebe. Como é que ele vai estar daqui a 10 dias? Aí o pastor, como se estivesse lendo meus pensamentos, falou assim, não, você não vai falar agora não. Você vai esperar. Eu vou orar e você vai esperar, que Deus vai mover o coração dele e você vai trazer ele aqui na semana que vem. Isso foi dia 26. No dia 28, Renato chegou lá em casa com aquela carinha assim de quem estava querendo falar alguma coisa, mas não conseguia falar. Nessa hora eu já estava decidido né? Na minha cabeça já estava decidido que eu ia voltar para minha família, né? E aí eu me lembro muito bem que nessa época eu cheguei a conversar com algumas pessoas, cheguei a receber até alguns conselhos, né? Por que vocês não voltam e ficam namorando para ver se realmente vai dar certo? Mas na minha cabeça eu já estava decidido que não, que eu tinha que voltar para minha família, que eu já tinha ficado muito tempo longe da minha família. E tinha que ser logo essa volta. E o conselho que você depois me falou, né, que uma vez, no auge da nossa crise dentro de casa, a Céia e o Valdir foram lá em casa e conversaram muito com o Renato. E parecia que o Renato não estava escutando eles, porque o Renato olhava para eles, mas estava assim, com um olhar de deboche, com quem não queria ouvir. Mas aquelas palavras ficavam. Em 2005, nós fizemos o curso Casados para Sempre. Foi onde todas as feridas foram cicatrizadas, não ficou nada que tivesse que ser resolvido. E nós estamos no ministério ainda, junto com o pastor Sebastião, junto com a tia Marli. Depois de fazer o curso, nós fizemos um curso para líderes e hoje nós louvamos a Deus na nossa igreja como líderes do curso de noivos. Mas voltando em 2004, dia 26 ele veio conversar com o pastor Manuel e quando foi no dia 28, ele chegou lá em casa, posso pedir uma pizza? Eu falei, pode. Queria conversar com você. Foi quando ele, sabe, como se estivesse colocando para fora o sentimento dele, ele pôde dizer o quanto que nos amava, né, a mim e o João Gabriel. João Gabriel nessa época tinha 2 anos, e o quanto ele queria voltar, e o quanto ele estava cego. E era justamente a visão que eu tinha, a visão que ele estava com uma cegueira, né? Você quer voltar? Tudo bem, você vai voltar. Só que você vai ter que ir lá na igreja e conversar com o pastor Manuel. Tem que pedir minha mão de novo para o pastor Manuel. Tudo bem, vamos lá na igreja. Cheguei aqui na igreja, fomos recebidos pelo pastor Manuel, ele conversou comigo, me aconselhou, como um pai, orou por nós e ali nossa família foi restaurada. Em nome de Jesus. E assim, como diz a palavra do Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, eu posso dizer isso. A minha família, de 2005 para cá, foi infinitamente, está sendo infinitamente melhor do que eu imaginava que poderia ser. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer ao Senhor por Ele ter me trazido para esse ministério, onde aqui a gente ouve a palavra de Deus. O Renato, quando voltou, pediu o pastor para se batizar de novo. Como nós estamos em renovação, essa renovação está sendo constantemente na nossa vida. E o nosso amor, graças a Deus, é eterno enquanto estivermos aqui na terra. E, bom, esse foi o depoimento da Priscila, do Renato. Eu sou o Renato, da Priscila. E nós somos casados para sempre. Nós queremos apresentar o João Gabriel, que na época tinha 2 anos, agora está com 8 anos.
é a nossa bênção, né? A herança do Senhor para a nossa vida. Meu nome é Vitória, eu estou aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu conheci o Walter, hoje meu marido, em 1989, mas nós vivíamos assim uma vida sem compromisso. Eu amava, eu tinha compromisso, mas ele não tinha muito compromisso, então eu vivia muito sozinha, sempre em busca de uma perfeição, né? Em busca de ter uma família. Então eu queria assim, algo novo para minha vida, para minha família. Eu queria ter uma casa, um marido com responsabilidades, e os meus amigos íntimos sabiam disso. E eu trabalhava na época com o Sérgio, filho do diácono Sérgio Silva, e ele me convidou aqui para vir a Nova Jerusalém. Eu, de primeira mão, eu aceitei, vim aqui. Aí eu conheci a igreja e eu comecei a buscar no Senhor. E eu fui até então, eu cheguei até o gabinete para orar com o pastor Manuel. E eu falei da minha vida, dos meus sentimentos, do que eu vinha passando, dos meus sofrimentos, das minhas vontades, dos meus anseios. Eu conversei com ele e ele orou comigo. E nesse primeiro dia ele falou: Vitória, seja firme, seja constante, porque você está diante do teu marido. Eu falei: pastor, mas diante de uma vida dessas circunstâncias, é o meu marido? Eu disse: você está diante do teu marido, ele vai casar com você. Se aguarda, espera, vamos orar, porque ele é o teu marido. Aí então, depois que eu fui encorajada, né, a minha fé foi, o pastor assim edificou, assim, me encorajou a ter fé. Aí eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus por uma responsabilidade, por algo novo para as nossas vidas. E ele continuava assim, da mesma forma, do mesmo jeito. Eu voltei outra vez no gabinete: pastor, olha, Vitória, resiste, porque você vai chegar, ele é o teu marido. Não, no mesmo ano de 89, foi no mesmo ano de 89 para 2000, ele ficou muito doente. Então o Walter ficou muito doente, que era uma febre todos os dias, que ele não foi ao médico, fez todos os exames, não dava nada. E eu falei: Walter, eu conheço um lugar que você pode ficar curado. E ele ainda resistiu, fez tudo para não chegar até aqui, mas ele viu que cada dia ele estava ficando pior e ele já estava pensando que ia morrer, ele não trabalhava mais. Aí ele consentiu em vir aqui na igreja. Marquei um gabinete e ele veio aqui com o pastor. No primeiro dia foram 22 dias de febre, constante, sem parar. No primeiro dia ele veio, o pastor orou por ele, falou assim, Deus revelou muitas coisas para o pastor da vida dele, e ele só confirmava que sim. Aí o pastor orou por ele, aí quando terminou a oração ele perguntou: pastor, e agora, o que eu vou fazer? O pastor falou: olha, você não precisa fazer nada, o que você precisa é só buscar a Deus. Ele: mas eu não preciso ficar em casa fazendo alguma coisa. Não, você só precisa buscar a Deus. A partir desse momento, passou a febre, ele foi só se recuperando a saúde, né, restabelecendo a sua saúde. E quando foi no dia 7 de setembro de 2000, nós fomos ao sítio, na comemoração de aniversário de casamento do pastor. E quando chegamos lá, o pastor foi lá conversar com ele e falou assim: e aí, vamos marcar a data do casamento? Ele disse: não, pastor, eu vou marcar a data do casamento sim. Aí o pastor: então tá bom, o pastor só falou isso, eu queria que o pastor insistisse mais, eu achei que o pastor falou pouco, deveria falar mais. Isso eu no meu natural. Aí quando o pastor passou por mim, ele só bateu no meu ombro, assim, do jeito dele, e falou: olha, ele vai casar. Quando nós chegamos em casa, 7 de setembro à noite, quando foi no dia seguinte, nós fomos já ao cartório, resolver tudo que tinha que resolver, e no dia do aniversário do pastor, no dia 22 de dezembro do ano de 2000, nós casamos no civil. E quando foi no dia 21 de setembro de 2001, nós casamos aqui na igreja. Posso avaliar o antes e depois de Cristo. É uma diferença muito grande. Hoje eu tenho um marido, um companheiro, um amigo, para todas as horas, um amigo que eu não passo mais os finais de semana sozinho, que todos os assuntos da vida dele, em tudo na vida dele, hoje eu sou incluída, e eu costumo falar que o melhor marido do mundo eu tenho.
E eu reconheço que foi o poder de Deus, que foi a transformação de Deus que trabalhou nas nossas vidas e que fez Ele assim. Porque nós mesmos, eu mesma, com a minha vontade, por mim mesma, não conseguiria. E eu queria deixar uma mensagem assim para os casais, primeiro para os casais, que tem tantos os casais hoje que podem estar vivendo assim em conflito, para eles buscarem a Deus, para eles ter fé, que com certeza Deus tem prazer em abençoar o casamento, com certeza eles vão ser abençoados. Eu queria deixar também uma mensagem para a Nova Jerusalém, pelos 25 anos de vida da Nova Jerusalém. Eu me sinto muito feliz, muito honrada por fazer parte do hall de membro da Nova Jerusalém. Converti em 1998 e até hoje eu estou aqui para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Para nós é uma imensa alegria estar aqui fazendo parte do Ministério Nova Jerusalém. Bom, eu sou o Hermínio da Damaris. Eu sou a Damaris do E Hermínio. nós somos Casados para casados sempre. para sempre. Bem, nós chegamos aqui no período de 1986, com os corações quebrados, sofridos, viemos de um relacionamento de muitas brigas, muitos aborrecimentos, até que um dia eu encontrei esse ministério, essa igreja Nova Jerusalém, conheci um pastor, que na época eu só conhecia pastores, mas um dia eu vim conhecer um pastor que era um profeta. E aqui frequentei por alguns tempos e num certo domingo estivemos aqui, eu vinha sempre para os cultos e Hermínio automaticamente vinha comigo, com a esperança em Deus que o Senhor fizesse algo em nosso favor. Mas eu sempre falava para ele que, para mim, o maior desejo da minha vida era ouvir a vontade de Deus, era ouvir Deus falar comigo. E como ele queria continuar o nosso relacionamento, que já estava bem dificultado, bem quebrado, com muitas brigas, aí eu falei com ele que só voltaria o nosso relacionamento, nosso noivado, poderia dar continuidade se eu ouvisse Deus, e se Deus falasse muito alto comigo. Daí, chegando aqui, viemos e conhecemos o pastor Manuel, um profeta, um homem de Deus, e um certo domingo eu ouvi realmente esse Deus poderoso falar através do pastor Manuel. Nós estávamos sentados no culto, e o pastor Manuel falou com a pastora Vera que aquele buquê de rosa, ela tinha recebido um buquê muito lindo de flores, e ela ia colocar no gabinete, e o pastor Manuel disse que ela colocasse lá no santuário, na mesa à frente. E ela fez assim. E quando nós estávamos no culto, o pastor Manuel falou exatamente isso. Deus está dando uma nova direção para o nosso culto hoje. Eu gostaria de chamar todos os varões, os homens, noivos, namorados, que viessem aqui à frente, pegassem uma rosa e entregassem a sua noiva, a sua esposa, a sua namorada. E todos vieram pegar as suas flores para presentear suas esposas, noivas. E o Hermínio, com toda a ousadia, foi lá também, pegou uma rosa e me entregou essa rosa. E eu comecei a chorar, fiquei quebrantada naquele momento, que foi um momento muito especial de Deus, realmente. Deus usou poderosamente o nosso pastor Manuel Silva. E dali ele falou para nós, ele olhou assim de longe e disse: vocês que estão aí, vocês mesmos, esse casal, eu não sei o que está acontecendo com vocês, não conheço bem vocês, mas Deus está me falando que há algum problema com vocês. Ele está me mostrando as alianças de vocês estão muito arranhadas, estão, parece, quebradas, rachadas. Venham aqui à frente. E nós fomos à frente, muito quebrantados, diante da presença do Senhor, toda a igreja glorificando e louvando o nome do Senhor. E ali o pastor Manuel conversou conosco, orou conosco e disse que aquilo ali era uma obra do inimigo que estava querendo separar a gente. E porque Deus tinha uma obra muito grande nas nossas vidas, Deus tinha algo a realizar comigo e com o Hermínio, mas o inimigo estava querendo interferir. Mas aquela manhã de domingo, Deus estava quebrando toda a obra satânica e estava nos preparando para uma grande obra. E logo na semana seguinte estávamos reatando o nosso noivado, numa busca de poder. Ali fizemos o culto de noivado com o pastor Manuel, e depois Deus realizou realmente a grande obra que ele desejaria, estava desejando fazer em nossas vidas,
que é o trabalho com casais, que estamos hoje trabalhando com família, com casais, vai fazer 10 anos. Hoje nossos filhos estão trabalhando na igreja, na dança, meu filho na música, e realmente Deus tinha uma grande obra que o inimigo queria impedir, e iria começar através de nós, mas só que nós não estávamos vendo por causa da nossa visão, que não conhecemos ainda o Deus que fala, o Deus que cura, o Deus que transforma, e realmente esse Deus transformou as nossas vidas através do pastor Manuel Silva e através da pastora Vera Lúcia da Silva, que foi uma mulher de Deus que ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz do profeta e levou ali o buquê de rosas para alcançar as nossas vidas. E hoje podemos glorificar ao nome do Senhor por esse ministério Nova Jerusalém. Nós dois temos muita gratidão ao pastor Manuel Silva, a pastora Vera Lúcia e a toda a sua família, porque cada um deles tem realmente registrado dentro de nós a marca do poder de Deus nas nossas vidas. Hoje a gente pode testificar o que Deus tem feito em nossas vidas e podemos entender o ministério que Deus tem para conosco. Hoje, fazendo parte do curso de casais da Nova Jerusalém, já passaram dezenas de casais pelas nossas mãos que foram abençoados através desse ministério, do Ministério Nova Jerusalém, que vinham passando e que vem passando a mesma coisa que nós passamos no passado. Casais separados, casais quebrados, casais brigando e casais também vivendo na sua excelência no seu relacionamento conjugal, mas que Deus tem abençoado muito essas vidas através do nosso relacionamento conjugal, através do curso Casados para Sempre, é que nós realmente viemos nos sentir realmente casados, na interesse daquilo que a Bíblia tem para nós, e nós podemos hoje passar isso para várias famílias, não só da Nova Jerusalém, como também de outros ministérios. Então hoje eu posso entender a obra que Deus tem na nossa vida e que o pastor Manuel falou lá há 23, 24 anos atrás, né, coisas que o inimigo tentou impedir na nossa vida e hoje a gente pode entender. Então hoje a gente pode ver muitas famílias restauradas, muitos casais sendo abençoados através das nossas vidas. E somos gratos à vida do pastor Manuel, da pastora Vera, do pastor Sebastião e da irmã Marli, que tem nos apoiado nesse ministério de casais. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém.